Quarta parte: as chaves do reino. As bem-aventuranças. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus 5, 2, 12. 1. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O rei Frederico Guilherme IV, da Prússia, visitou certa vez uma escola e fez algumas perguntas às crianças, apontando para a pedra do seu anel e depois para uma flor que estava em sua lapela e um pássaro que voara próximo à janela. Perguntou a que reino da natureza cada um deles pertencia. Os alunos responderam corretamente: mineral, vegetal e animal. Depois então ele perguntou: a que reino pertenço eu? Esta é a indagação suprema que cada homem tem diante de si. Para alguns, a resposta é reino animal, pois vivem apenas no nível da carne e são governados por suas ações e desejos. A maioria das pessoas, porém, eleva-se para um plano superior. Elas têm certo senso de certo e errado, conhecem o sentimento do dever e da decência e possuem alguns ideais e bons propósitos. Contudo, existem outros que se colocam no reino ainda mais elevado. Não conseguimos pensar em Cristo como sendo animal. Embora ele tenha tomado a forma de homem, a palavra humano é pobre para descrevê-lo. Cristo era divino, pertencia a um reino superior aos reinos deste mundo. A Bíblia nos diz que nós podemos entrar juntamente com ele em seu reino. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8, 16, 17. Nós podemos pertencer ao reino de Deus. Essa verdade nos arrebata e confere à nossa vida um sentido mais significativo. Recentemente alguém me perguntou: o que você gostaria de obter para daqui 10 anos? Eu posso responder que desejaria estar pregando, ajudando a edificar uma igreja, desejaria ter um certo conforto e segurança, desejaria ver meus filhos bem situados na vida. Há muitas coisas que gostaria de ter daqui a 10 anos. Todavia, se eu me conheço como penso que me conheço, o que eu desejo acima de tudo é pertencer ao reino de Deus. Bem, Jesus deu-nos 8 chaves para o reino de Deus. A primeira delas é a pobreza. Logo de saída, somos tentados a afirmar: neste ponto estou aprovado. Vamos ver o outro. Mas será que somos realmente pobres com relação aos bens materiais? Sei que todos nós somos pobres. Nem mesmo um homem que possua $1 milhão poderia, com todo o seu dinheiro, criar um pedaço de pão ou comprar um momento de verdadeira felicidade, nem evitar que sua alma fosse para o inferno. Sim, todos nós somos pobres. 10 dos 12 espias que entraram na terra prometida também eram pobres. Ao regressarem, relataram o que viram. Lamentando-se também, vimos ali gigantes e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Números 13, 33. O homem que recebeu um talento também era pobre. Enterrou seu talento. Há realmente muitas pessoas que não têm a coragem de assumir nada. Essas pessoas são realmente pobres. Por outro lado, um homem pode ser muito seguro de si e ainda assim ser muito pobre. Pedro deu exemplo deste tipo de pobreza quando disse: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Mateus 26, 33. Ele não era pobre de espírito, mas era pobre, como ficou provado quando chegou o momento do teste. Esta primeira chave do reino de Deus fala de outro tipo de pobreza, que não a material. 2 homens foram ao templo orar. Um deles disse: eu te agradeço, Senhor, porque não sou como os outros homens, e enumerou todas as suas boas qualidades, concluindo bem satisfeito consigo.
Ele olhava para si mesmo com bons olhos e o próximo com olhar negativo. Quanto a Deus, ele não o enxergava de modo algum. O outro homem disse: tem misericórdia de mim, pecador. Este homem podia ser possuidor de uma grande riqueza, podia ter a coragem de um grande conquistador, mas sabia que lhe faltava uma coisa que somente Deus poderia lhe dar. Lucas 18, 10, 13. A pobreza que é fundamental no reino de Deus é o reconhecimento de que, embora possuamos tudo, sem Deus este tudo é nada. A história bíblica de que eu mais gosto é a daquele rapaz que recebeu dinheiro das mãos de seu pai e achou que poderia conquistar o mundo. Embora tivesse riqueza e autoconfiança, ele permaneceu pobre até o dia em que compreendeu perfeitamente toda a sua pobreza e disse: levantai-me-ei e irei ter com meu pai. Lucas 15, 18. Esta é a pobreza que torna o homem rico, o reconhecimento de sua falta de Deus, seguido de um desejo de buscá-lo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Às vezes interpretamos a palavra bem-aventurados como felizes, mas o que ela realmente significa é uma identificação com Deus. Os pobres de espírito são os que se esvaziam tanto de si mesmo, do orgulho de suas realizações e do egoísmo de seus desejos, que o Espírito de Deus enche aquele vazio. Há um hino que diz assim: gozo, paz e amor, descansando nos eternos braços do meu Deus. E é isso mesmo. O que queremos dizer quando falamos em reino dos céus? Alguém já disse: tudo que a religião tem para oferecer é a autonegação nesta vida, com a promessa de um pouco de alegria nos céus. Notemos, porém, que Jesus diz: porque deles é. O reino se torna nossa possessão imediata, não é um lugar, é uma experiência. Não tem delimitações geográficas, é limitado apenas pela nossa capacidade de recebê-lo. Quem possui o reino de Deus possui tudo. Os filhos de Israel tinham depositado toda a sua confiança em Moisés. Quando este morreu, eles se sentiram como se houvesse perdido tudo. Estavam aterrorizados. Há pessoas hoje em dia que assentam sua fé em coisas perecíveis. No momento estão ricos, no seguinte em extrema miséria. Mas com Josué isto não aconteceu. Não permitiu que o medo que o povo estava sentindo o contagiasse. Encorajado pela promessa divina: sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Ele levou Israel a confiar em Deus e a conquistar Canaã. Ele pertencia ao reino de Deus. O fato de possuirmos o poder de Deus nos ajuda a encarar a vida com mais entusiasmo. Dai-nos grande paz interior, pois não precisamos mais temer o futuro. Nosso coração goza de uma alegria interior que nenhuma circunstância externa pode destruir. Deus habita em nós. E como Deus é amor, passamos a ter pelos outros um amor que anula todo e qualquer preconceito, inveja e ódio. À luz das bênçãos que são nossas quando possuímos o reino de Deus, os outros bens terrenos perdem tanto seu valor que podemos cantar de todo o coração. Quando os outros auxílios falham e o conforto foge, ó tu, auxílio dos desamparados, habita em mim. 2. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. A segunda chave do reino de Deus é o pranto. Isso é ainda menos interessante que a pobreza. No entanto, a verdade é que só quem pode sentir pode chorar. O padre Damian trabalhava havia 13 anos numa colônia de leprosos, quando descobriu ele próprio que contraíra a enfermidade. Aconteceu certo dia quando ele deixou um pouco de água fervente cair sobre os pés. Não sentiu dor alguma. Foi então que descobriu que estava condenado. Compreendeu que a morte entrara em seu corpo e tomaria posse dele pouco a pouco. Teria sido 100 vezes melhor para ele ter sentido a dor daquela queimadura. Paulo nos falou de algumas pessoas que se tornaram insensíveis. Efésios 4,19. É uma condição horrível e, no entanto, até certo ponto, nós todos nos encontramos nela. Sócrates referiu-se à consciência como sendo uma esposa de que ninguém pode se divorciar. É certo que não podemos nos separar da consciência, mas é possível abafar sua voz ao ponto dela ser completamente silenciada. Certo homem, que teve que sofrer a amputação dos pés, contou como foi o que aconteceu. Fora obrigado a caminhar durante algum tempo numa região gelada do extremo norte da América. Enquanto sentiu dor nos pés, estava feliz.
Mas depois, quando seus pés pararam de doer, compreendeu que eles estavam congelados. O mesmo se dá com a consciência. Cometemos um erro. Isso nos incomoda? Alegremo-nos. Quando nossa alma se torna insensível, não há mais esperanças. Ouvi a história de um garoto cujo pai lhe disse que a consciência era uma vozinha que fala conosco quando cometemos um erro. Ao saber disso, o menino orou pedindo: Senhor, manda essa vozinha falar mais alto. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados, disse o Senhor. Certamente ele não se refere ao pessimista que está sempre vendo o lado negativo das coisas, nem ao egoísta cujas ambições são distorcidas, nem a uma pessoa que é rebelde e amargurada por ter sofrido uma grande perda. A primeira chave do reino, pobreza de espírito, nos ensina que devemos estar sempre cônscios de nossa carência de Deus. A segunda nos fala que nossos erros devem nos entristecer tanto que não descansaremos enquanto não encontrarmos o Senhor e conseguirmos que nossa alma se aquiete. As igrejas modernas não possuem mais o banco dos decididos, um banco separado para onde se dirigiam aqueles que buscavam perdão divino. Ao invés dele, utilizamos a clínica psicológica. Não desejo depreciar o valor da psicologia moderna. Eu mesmo já passei horas e horas em trabalho de aconselhamento, mas isto em si não basta. Parece que hoje em dia queremos obter a bênção de Deus sem passar pelo doloroso processo da purificação divina. Preferimos sermões acerca de como fazer amigos, como ter paz de espírito ou eliminar nossos temores. Temos que nos lembrar, porém, de que Cristo veio mudar o coração do homem e não fazer com que ele se sinta bem. Todos os domingos à noite em minha igreja, eu convido aqueles que desejarem orar no altar para que venham à frente. Geralmente, uma média de 600 ou 700 pessoas vão ali. Muitas vezes eu já tive de gritar de alegria ao ver lágrimas correrem pelo rosto de algumas pessoas que oram. O caminho da cruz não é fácil, mas é o caminho certo. Jesus declarou: "E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo." E o autor do Evangelho acrescenta: "Isto dizia, significando que gênero de morte estava para morrer." João 12, 32, 33. E quando contemplamos o sofrimento do Senhor, nós também sofremos. Somente uma alma morta consegue olhar para ele sem chorar. Lembremos-nos de que foram os pecados dos homens que o levaram até ali. Se os homens tivessem palmilhado menos pelas sedas do pecado, sua caminhada para o Calvário teria sido menos penosa. Se eles tivessem sido menos egoístas e ambiciosos, os cravos que vararam suas mãos teriam doído menos. Se tivessem sido menos orgulhosos, a coroa de espinhos teria sido menos dolorosa. Se tivessem amado os outros um pouco mais, teriam odiado a Cristo um pouco menos. Na cruz, Jesus disse: "Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem." Lucas 23, 34. É verdade que Pilatos, Caifás, Herodes e os soldados não sabiam mesmo o que estavam fazendo. Sendo homens ambiciosos e egoístas, estavam simplesmente afastando de seu caminho um homem que nele se intrometera. A ignorância deles tornou a cruz mais tolerável para Jesus. Mas nós sabemos o que fazemos. Nós aprendemos essas coisas desde a infância. Somos nós que o magoamos mais, que mais agravamos sua dor. Ele morreu para que fôssemos sarados e, em paga, nós o ferimos com nossos pecados e indiferença. Bem-aventurados que choram. Aqueles que se sentem incomodados por seus erros, ao ponto de se quebrantarem e experimentarem um profundo arrependimento. Talvez você tenha receios, você teme entrar na presença dele, tem vergonha de encará-lo, sente-se desprezível interiormente? Pois então, anime-se e se alegre, pois esta vergonha e esta miséria e temor são o pranto que o conduzirão ao encontro do consolo divino. Ao olhar para dentro de si mesmo, você vê um coração quebrantado? Alegre-se por ele estar triste. Leve-o ao Calvário. Ali, ao calor do amor de Cristo, seu coração será refeito. Sua tristeza se tornará em alegria. Devemos agradecer a Deus pelo coração quebrantado. Se por causa deste quebrantamento voltamos-nos para Cristo para sermos consolados. 3. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Uma das chaves do reino de Deus é a mansidão.
Contudo, não desejamos ser mansos. Somos como aquele garoto cuja mãe o chamava carinhosamente de meu cordeirinho. Um dia ele se virou para ela e disse: Mamãe, não quero ser seu cordeirinho, quero ser seu tigrezinho. Gostamos de pensar que somos corajosos e fortes e cantamos com todo o vigor os hinos que falam de batalhas e guerras, mas a mansidão não contém atrativos para nós. Preferimos ser vitoriosos, pois a mansidão dá a ideia de rendição. E ela realmente tem este significado, mas não se trata de rendição a outros, nem a nós mesmos, nem às circunstâncias da vida. O verdadeiro significado da rendição encontra-se no Salmos 37, onde lemos: os mansos herdarão a terra. A palavra hebraica, que no português é traduzida por manso, genericamente significa ser moldado. O salmista diz também: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Verso 1. Mas antes, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Isso significa tornar-se como massa nas mãos de Deus, para ser moldado por ele, entregar a vida aos propósitos divinos e eventualmente receber o prêmio do sucesso pessoal. Jesus foi buscar aquela frase no livro de Salmos e tornou uma das bem-aventuranças, uma chave do reino de Deus. Os autores do Novo Testamento usaram a palavra grega praos, que traduzimos como manso. Na verdade, ela significa ser controlado, implica em submissão ao plano divino. As leis divinas já estavam estabelecidas quando nascemos. Seu curso de ação é fixo. Podemos escolher viver de acordo com as leis divinas ou podemos nos rebelar contra elas, mas não podemos mudar o que Deus fez. Por exemplo, o mundo é redondo, o céu é azul. Suponhamos que alguém não goste de mundos redondos e céus azuis. Não há nada que ele possa fazer para mudar isso. Deus criou as leis universais, que são tão imutáveis como o próprio universo. Vejamos as estações do ano, por exemplo. O lavrador conhece as leis das estações e é governado por elas. Semeia o campo na época certa e colhe no tempo certo também. Se ele se rebelar e fizer a semeadura em época diferente, isto não mudará as leis de Deus, apenas fará com que sua colheita fracasse. Para o lavrador, ser manso significa semear na época certa, significa ser submisso às leis de Deus. Com a vida também é assim. Deus tem sua vontade e o homem a sua. O homem pode escolher entre ser manso ou ter vontade forte. Ele pode dizer como Cristo: contudo, não se faça a minha vontade e sim a tua. Lucas 22, 42. Ou então, eu faço o que quero. O salmista diz: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Salmos 37, 4. A verdade, porém, é que esquivar-se a ser moldado ou controlado pela vontade de Deus resulta em autodestruição. O último capítulo do livro de Jó contém uma afirmação muito profunda. A vida de Jó fora toda feita de luz e sombras. Alcançara sucessos e sofrera derrotas. Ele depositava plena fé em Deus, mas havia passado por momentos de dúvida. Parecia que estivera a ponto de amaldiçoar a Deus, como lhe aconselhara sua esposa. No fim, porém, sua fé triunfou e ele declarou: bem sei que tudo podes. 42:2. Há ocasiões em que, por causa de nossa visão limitada, deixamos de crer que o caminho de Deus é o melhor para nós. Queremos sucesso, felicidade e paz. Se crêssemos em Deus, Ele nos daria o que desejamos. De bom grado seríamos mansos, isto é, estaríamos dispostos a ser moldados e controlados pela vontade de Deus. Mas foi somente na velhice que Jó reconheceu plenamente que Deus nunca é derrotado. Seria maravilhoso se pudéssemos aprender esta lição bem cedo na vida. Uma das mais sábias declarações não bíblicas que conhecemos nos vem de Dante. Na vontade divina está a nossa paz. O oposto de paz é conflito, e a razão de não termos paz de espírito é justamente o fato de mantermos uma batalha interior. Há duas vozes dentro de nós dando ordens. Uma é a voz do dever, outra a da inclinação pessoal. Tomar a decisão é uma luta, e esta luta como que mina nossas forças. Ficamos enfraquecidos e exaustos. Todavia, quando resolvemos fazer somente a vontade de Deus, dia a dia, da melhor maneira possível, o conflito cessa. Tomada a decisão, todo o temor do futuro é destruído.
O sábio das Escrituras diz: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3:6. O próprio ato de aceitarmos hoje a vontade de Deus para a nossa vida coloca sobre ele a responsabilidade do amanhã. Assim, paramos de nos preocupar com as consequências. Uma paz maravilhosa nos advém de deixarmos tudo em suas mãos. Um crente idoso disse certa vez: se Deus me ordena que bata com a cabeça contra uma muralha de rocha, meu dever é bater, e o de Deus é abrir o buraco. Quando estudamos a vida de pessoas que foram moldadas por Deus, vemos que o Senhor sempre faz sua parte. No fim, ele sempre vence. Lembro-me de como Mahatma Gandhi começou sua campanha do sal, partindo de Sabarmati no dia 12 de março de 1930. Ele se propunha caminhar até o mar, trabalhar ali nas salinas produzindo sal, que na época era monopólio do governo, e assim provocar uma crise. Declarou que não regressaria enquanto não houvesse conseguido a independência da Índia. Aquilo parecia absurdo. Um homenzinho miúdo, vestido apenas de uma tanga, apoiando-se numa bengala de bambu, saía para lutar contra o império mais poderoso que o mundo já conheceu. 17 anos depois, a batalha estava ganha. Toda a força de Gandhi firmava-se no fato de ele ter se dedicado a realizar a vontade de Deus como a compreendia. Depois que fizera esta dedicação, não temia mais nada, e aquele seu destemor gerou o medo no coração do Império Britânico, que não teve coragem de destruí-lo. Bem-aventurados os mansos, disse Jesus. Aqueles que se rendem a Deus possuem a Deus. A Bíblia ensina que ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. Salmos 24:1. Possuindo a Deus, os mansos também herdarão a terra. 4. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Um certo jovem dirigiu-se a Buda para que este lhe ensinasse o verdadeiro caminho. Diz-nos a história que Buda desceu com ele em direção ao rio. O rapaz pensou que Buda iria submetê-lo a algum rito de purificação, um tipo de batismo. Eles entraram no rio e, de repente, o sábio agarrou o moço e afundou sua cabeça na água. Depois de alguns segundos, o jovem, num movimento brusco, soltou das mãos dele e ergueu a cabeça. Calmamente, Buda perguntou-lhe: quando sentiu que ia afogar-se, qual foi a coisa que você mais desejou? Ele respondeu: ar. Ao que o outro replicou: quando você desejar a salvação, como desejou o ar naquele momento, você a conseguirá. Jesus concordaria com esta declaração, pois ele nos diz que uma das chaves do reino de Deus é justamente ter fome e sede dele. Nós conseguimos somente aquilo que realmente desejamos. O poeta Shelley disse que a imaginação é o grande instrumento do bem. Quando ela e a vontade entram em conflito, a imaginação sempre vence. Imaginar é criar imagens mentais na tela do pensamento. Significa formar ideias mentais daquilo que desejamos ver concretizado em nosso viver. O tempo, talentos e outros recursos da pessoa são canalizados no sentido de realizar os objetivos formulados em sua imaginação. Como disse Georgia Harkness, cuidado com a escolha daquilo a que se dedica de todo o coração, pois certamente o conseguirá. Jesus ensina que antes de possuirmos Deus e o seu reino, temos que fazer dele o centro de nossa imaginação. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mateus 22:37. E depois que Deus se tornar o centro de nossos sentimentos, emoções e mente, então encontraremos Deus e seremos possuídos por Ele. A maior alegria que um pregador experimenta é ver uma pessoa conseguir aprofundar sua experiência com Deus. Todo domingo à noite, quando vejo centenas de pessoas ajoelhar-se no altar da igreja, sei que algumas delas encontraram Deus ali. E bem antes de começarmos a orar por elas, já consigo perceber quais as que serão abençoadas naquela noite. Observando uma congregação durante o período que precede o culto, veremos as mais diversas atitudes nas pessoas. Algumas estão quietas, meditando ou orando, não parecem conscientes daquilo que as rodeia. Outras, porém, estão conversando ou observando que os que entram, examinando suas vestimentas e comentando tudo. Quando um hino é anunciado, alguns cantam de todo o coração. Outros apenas pronunciam as palavras e nem se dão ao trabalho de abrir o inário. No sermão, alguns
Parecem verdadeiras esponjas, absorvendo cada pensamento e sentimento do pregador. Outros estão completamente indiferentes. O que ocasiona esta diferença? Algumas pessoas têm necessidades e problemas que o homem não pode resolver. Vão ao culto sentindo todo o peso desta necessidade, com fome e sede de Deus, e são essas que o encontram. Nunca encontraremos Deus enquanto o nosso anseio mais profundo não for o de buscá-lo. Dois homens conversavam acerca de Nova York. Um dizia que a cidade era muito ímpia, cheia de emoções baratas, e o povo era moralmente baixo, em cada esquina havia pecado. O outro disse que era um lugar maravilhoso, com tantos museus de arte, boa música e interessantes reuniões culturais. Nova York era como cada um deles desejava que fosse. Encontramos na vida aquilo que desejamos encontrar. Por isso Jesus disse: Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Às vezes, fico contrariado de ver como alguns crentes têm a igreja em tão pouca conta. Isto impede que muitos encontrem nela o auxílio de que precisam. O problema não está na igreja, mas em nossa própria atitude. Um certo membro de igreja estava reprovando um vizinho pelo uso de linguagem obscena. O outro então replicou: Bom, meu amigo, sei que realmente falo meus palavrões e sei que você ora muito, mas nenhum de nós leva muito a sério o que falamos. Em um de seus livros, o bispo Fulton Sheen disse o seguinte: É comum encontrarmos católicos que afirmam: Eu sabia que não devia comer carne às sextas-feiras em respeito ao dia em que Nosso Senhor morreu em meu lugar, mas não quis constranger o anfitrião. Ou então dizem: Eu estava passando o fim de semana com pessoas incrédulas e não quis embaraçá-las, por isso faltei à missa. Esta é a indiferença do mundo, um temor de se identificar completamente com o Deus para o qual fomos criados. O que ele diz dos católicos pode ser aplicado aos protestantes, talvez com mais propriedade ainda. Se realmente desejarmos Deus, faremos as coisas que nos levam a experimentar sua presença. Jesus disse que devemos ter fome e sede de Deus. Recentemente vi um quadro sobre um homem que se perdeu nas areias quentes do deserto, sem água. A sede e o cansaço atormentaram-no até quase ao ponto de enlouquecer. Desvairado, ele foi iludido por miragens de oásis. Morreu com as mãos enterradas na areia, cavando desesperadamente. Sede é uma palavra forte que nos estimula a ação. Jesus disse que quando temos sede de Deus, podemos ser cheios do Espírito Santo. E não somente encontramos Deus para a nossa vida, mas também trazemos o reino à terra. Suponhamos que houvesse na terra apenas um crente verdadeiro e que em um ano ele conseguisse ganhar uma pessoa. Então seriam dois. Suponhamos ainda que no ano seguinte cada um deles ganhasse mais um. Aí seriam quatro. E no outro ano aqueles quatro ganhassem mais quatro. Perfazendo um total de 8 crentes. Se eles persistissem naquele mesmo ritmo, cada um ganhando um por ano, quanto tempo seria necessário para que todos os habitantes do mundo fossem salvos? Já se passaram 2000 anos desde que o Senhor esteve na Terra. Será que este período de tempo não seria suficiente? A verdade é que este tempo daria para ganhar 65 mundos iguais a este, se seguisse o ritmo de um ganhar mais um por ano. Se começássemos com um crente e fôssemos dobrando todo ano, no fim de 31 anos, haveria 2.147.483.640 pessoas que conheceriam a justiça de Deus. No ano seguinte, essas pessoas poderiam ganhar outro mundo do tamanho do nosso. Podemos ter o reino de Deus em nós e no mundo no momento em que o desejarmos. 5. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Das 8 bem-aventuranças, as chaves do reino, esta é a mais sugestiva, a mais importante e também a mais difícil. Mais sugestiva porque a misericórdia sugere a ideia de bondade, altruísmo e boa vontade. Todos nós apreciamos figuras como a do bom samaritano ou da enfermeira Florence Nightingale, que são exemplos de misericórdia. Parece que nos esquivamos diante da justiça de Deus, mas quanto à sua misericórdia, nós mesmos vamos a Ele suplicá-la.
Esta bem-aventurança é a mais importante, porque sem a misericórdia estaremos também sem esperanças. Todos nós pecamos e estamos longe da glória de Deus. A única oração que realmente podemos fazer é: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Assim como Pórcia disse ao judeu Shylock, se fizéssemos valer a justiça, nenhum de nós teríamos salvação. Shakespeare, o Mercador de Veneza. Ao aproximarmos da mesa da comunhão, recitamos: não merecemos nem recolher as migalhas que caem da tua mesa, mas tu és o Senhor, cujo grande atributo é a misericórdia. Contudo, o requisito essencial para se obter a misericórdia de Deus é exercer a misericórdia para com os outros. Se não formos misericordiosos, estaremos impedindo o fluir da misericórdia divina para a nossa vida, e é assim que nos tornamos desprotegidos. Há um ditado americano que diz: tudo que é atirado para cima tem que cair, mas se nada sobe, então nada descerá. Em física há uma lei que diz: a toda ação corresponde uma reação igual e contrária, mas não havendo ação, não haverá reação. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6,15. Quem não perdoar não poderá obter perdão. Quem não tiver misericórdia não receberá misericórdia. O sentimento que nos custará caro é o de animosidade para com outra pessoa. O preço é a perda da alma. Ao ensinar sobre o reino dos céus, Jesus narrou a história de um rei que perdoou a um servo uma enorme dívida que este não poderia pagar. O servo encontrou depois um colega que lhe devia uma quantia insignificante. Cobrou dele, como não pudesse pagar, lançou-o na prisão. O rei chamou de volta o servo impiedoso, a quem perdoara, cancelou seu perdão e mandou-o à prisão também. E Jesus concluiu a parábola deste modo: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Mateus 18, 23, 35. Os protestantes não consideram Pedro como o cabeça da igreja, como fazem os católicos, mas não posso deixar de admirar a explicação que um amigo católico me deu sobre a razão por que o apóstolo Pedro foi escolhido. Tiago e João pediram os lugares mais proeminentes, mas foram ignorados, do mesmo modo que o foram a Virgem Maria e os outros. Pedro foi escolhido porque, apesar de ter cometido um pecado tão vergonhoso, ele chorou amargamente, contra a tradição, que ele chorou tanto que o seu rosto ficou marcado pelas lágrimas. O Senhor o escolheu para ser o líder da igreja porque ele conhecia, por experiência própria, a bênção do perdão. Assim, o seu exemplo poderia levar a igreja a dar a máxima importância à misericórdia para com os outros, salvando desse modo a si própria e a outros. Quem não usar de misericórdia não pode entrar no reino dos céus. Esta chave não é apenas a mais interessante e importante, mas também a mais difícil de ser observada. Quando alguém nos causa algum mal, nossa reação natural é desejar vingar-nos, é tirar desforra, e é possível resistirmos ao impulso de cometer um ato de vingança, mas ficarmos alimentando rancor no coração e até alegrar-nos se alguma desgraça ocorrer àquela pessoa. Para sermos misericordiosos, não somente precisamos ter uma atitude correta para com a pessoa que nos prejudicou, rejeitando qualquer espírito de vingança, ciúme e mesquinhez, mas também temos que demonstrar mais que bondade. Jesus chorou, mas não ficou apenas nisso. Ele entregou-se à morte para salvar aqueles que o perseguiam. Em seu livro High Wind at No, Vento Forte ao Meio-Dia, Alan Carnegie Chalmers conta a história de um famoso engenheiro chamado Pierpont. Este homem construiu grandes pontes, ferrovias e túneis em várias partes do mundo. Adquiriu fama e riquezas, mas depois veio o fracasso, a pobreza e a doença. Regressou à sua cidadezinha natal com a esposa e a filha e passou a trabalhar ali, obtendo o estritamente necessário para seu sustento. Um de seus vizinhos tinha um cão muito feroz. Pira observou-lhe que um animal podia ser perigoso, mas o outro replicou desdenhosamente: cale a boca, pobretão. Certo dia, quando voltava para casa, Pir viu o cão saltar ao pescoço de sua filha. Correu e afastou o animal, mas já era tarde. A mandíbula penetrara fundo e a menina morreu. O xerife local matou o cão.
e toda a vizinhança se revoltou contra o seu dono. Quando chegou a época do plantio, ninguém queria vender-lhe sementes. O homem arou seu terreno, mas não pôde semear nada. Não conseguiu as sementes nem comprando, nem pedindo, nem por empréstimo. Toda vez que saía à rua, o povo zombava dele, menos Pirron. Este não conseguia dormir pensando na situação do outro. Certo dia, levantou-se bem cedinho, foi ao seu depósito de cereais e pegou a última vasilha de cevada. Saltou a cerca para o outro lado e semeou os grãos no terreno do vizinho. Mais tarde, o próprio campo revelou o que acontecera. Quando a cevada brotou, o gesto de Pirron ficou revelado, pois parte de seu próprio campo continuava vazio, enquanto do vizinho estava plantado. A misericórdia pede que semeemos boa semente nos terrenos do inimigo, embora isto redunde em que parte do nosso fique infrutífero. Isto não é fácil, é a atitude mais difícil que existe, mas é também a chave para o reino de Deus. A lei do mundo era olho por olho, dente por dente. O ódio sempre levava ao ódio, uma ofensa cometida contra alguém sempre atraía a uma represália. Houve um dia, porém, em que este círculo vicioso foi rompido. Jesus veio ao mundo para apresentar aos homens um modo de viver mais elevado, uma vida melhor, mas os homens preferiram zombar, rir e o crucificar. Em sua cabeça havia um círculo luminoso, e quando ele proferiu a palavra perdão, este círculo do amor e aprovação divino se ampliou de modo a alcançar outros. Um ladrão que estava numa cruz próxima penetrou este círculo e, ao fazê-lo, entrou no paraíso. Este círculo alcançou-me também. Ficar de fora significa experimentar ódio, vingança e destruição. Estar dentro dele é conhecer o amor confortador de Deus e possuir seu reino por toda a eternidade. Entrar neste círculo é entrar na misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. 6. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Há muitas coisas que eu gostaria de ver. Gostaria de visitar o Grand Canyon, ver algumas das grandes catedrais da Europa e as trilhas da Terra Santa que o Salvador percorreu. Desejo ver minha família vivendo sempre com a mesma paz e felicidade, ver meus filhos crescendo mental e espiritualmente, assim como fisicamente, e quero vê-los estabelecidos na vida, fazendo algo de útil para o mundo. Quero sempre ver a diferença entre o certo e o errado. Acima de tudo, porém, quero ver a Deus. Nem todas as pessoas possuem a mesma capacidade visual. Há pessoas que têm uma visão limitada. Algumas são estrábicas, outros a cujos olhos são fracos ou têm alguma anomalia grave. Outras sofrem de catarata, uma membrana que cresce no globo e impede a visão. Outras ainda são míopes ou sofrem de astigmatismo. Algumas são daltônicas e outras têm pontos cegos na retina. Sidney Lanier olhou para o rio Chatbush, um rio sujo e tortuoso, e viu ali um poema. Joel Harris viu histórias fantásticas, que agora pertencem à posteridade, em simples animais como coelhos e raposas, e em um velho chamado Tio Remus. O presidente Woodrow Wilson viu o segredo de uma paz duradoura para o mundo. Mas, infelizmente, poucos foram os que tiveram esta visão. O Sr. Christopher Wren viu uma bela catedral e a transformou num templo de Deus. Há pelo menos 3 tipos de visão. Paulo diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. Aqui estão esses 3 tipos. O primeiro é a visão natural do olho com a qual enxergamos flores e montanhas. Lemos a palavra impressa e contemplamos os rostos das pessoas, é a visão física. Um professor explica a um aluno um problema de matemática ou de química, enquanto ele fala, o rapaz ouve, e sua mente vai absorvendo o que ele diz, e chega um momento em que ele compreende tudo. Quando isso acontece, o aluno diz: entendi, é a visão mental. Um estudante de botânica pode aprender os nomes das diversas espécies de flores e os princípios que regem seu cultivo e desenvolvimento. Depois, então, pode olhar para uma flor e vê-la com os olhos físicos e os da mente. Quem compreende o que está lendo, lê tanto com os olhos
como com a mente. Mas há ainda uma terceira visão. É como uma verdade que penetrou em coração humano. O coração também possui olhos. Robert Burns via nas flores belezas profundas de arrancar lágrimas, e ele não somente via as flores como os olhos físicos e conhecia sua técnica de cultivo, mas também entendia sua mensagem. Quando Jesus olhou para as pessoas, compadeceu-se delas. Ele as via não somente com os olhos e a mente, mas também com o coração. Algumas pessoas leem o Salmo 23 e compreendem bem o significado das palavras e sentenças, mas não passam disso. Outras o leem, captam toda a mensagem e encontram um bom pastor. Um rapaz olha para a jovem que ama não apenas com os olhos, mas também com o coração. Nós vemos a Deus com os olhos do coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. João 14:9. A verdade, porém, é que nem todos os que viram com os olhos físicos viram a Deus. Olhando para Jesus apenas com os olhos físicos, vemos somente um homem. Mesmo o conhecimento de seus ensinos e sua vida não é suficiente. Muitos sábios têm meditado em suas palavras, sem contudo terem uma visão plena dele. Na verdade, para vermos Deus em Cristo, temos que experimentar a sua presença em nosso coração. Que mudança gloriosa em mim se operou, com Cristo em meu coração. Uma luz radiosa meu ser inundou, com Cristo no meu coração. Quando o nosso coração vê Cristo, vemos a Deus. Ver a Deus é entendê-lo, senti-lo e dedicar-lhe todo o nosso amor. É possível ter-se uma imagem imprecisa de Deus, ou também uma imagem distorcida. Vejamos, por exemplo, a história do Santo Graal. O Santo Graal era o cálice em que Jesus tomou o vinho na última ceia com os discípulos. Diz a lenda que José de Arimateia recolheu nele a última gota de sangue que saiu do lado de Jesus quando estava na cruz. O Senhor Galas e outros cavaleiros da Távola Redonda saíram à procura dele. Conta a história que conseguiram achá-lo, mas cada um ouviu a luz de sua própria alma. Para uns, parecia envolvido em brumas, tinham dele uma visão indefinida. Senhor Lancelot possuía um coração pecaminoso e viu-o coberto de fogo e ira. Para ele, a visão estava cheia de severo castigo. Senhor Galas também olhou para o cálice. Ele, porém, possuía uma alma clara. Disse dele que sua força equivalia a de 10 homens, porque seu coração era puro. Sua visão do cálice foi limpa, radiante e gloriosa. O modo como vemos a Deus depende das condições de nosso coração. Para uns, ele está envolto em mistério e brumas. Para outros, representa um terrível castigo. Mas para os puros de coração, ele é um amigo e uma certeza de glória. Suponhamos que alguém tenha perdido a pureza de coração. Será que pode recuperá-la? Pode uma meretriz tornar-se virgem novamente? Sim. Santo Agostinho refere-se a Maria Madalena como uma virgem por excelência. Não satisfeito de descrevê-la como uma mulher pura, ele a eleva acima das outras mulheres. Ela fora uma prostituta de rua, era indigna e vulgar. Certo dia, porém, ela encontrou aquele que era o mais puro dos homens. Amou-o com todas as forças e dedicou-lhe todo o seu ser. Seu coração foi tão completamente ocupado por ele que todos os maus desejos foram expurgados dali. Estando cheia da pureza de Cristo, ela própria se tornou pura. Pouco depois, nós a vemos aos pés da cruz de Cristo. E quem está lá ao seu lado? Maria, a mãe do Senhor, a mais bendita entre as mulheres. As duas estão juntas. A pureza foi recuperada. O paraíso perdido foi reconquistado. E na manhã da ressurreição, Maria veio a ser o primeiro vaso escolhido por Cristo para divulgar a maravilhosa boa nova. Se Maria Madalena pôde se tornar pura, então nós também podemos ter esperanças. Ela viu Cristo com o coração. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. 7. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O que é que todos desejamos acima de tudo?
Sempre que vou a Warm Springs, visito a casa de campo de Franklin Roosevelt. Ele gostava muito da casa e costumava ir ali para descansar e meditar, cercado pela quietude do lugar. Um dia antes de morrer, ele estivera planejando ir a São Francisco para assistir à instalação da Organização das Nações Unidas e ali escreveu seu discurso. Foram suas últimas palavras. Queremos a paz permanente. Precisamos cultivar a ciência das relações humanas, conseguir que todos os povos de todas as raças vivam unidos, trabalhem unidos no mesmo mundo em paz. E enquanto avançamos em direção à maior contribuição que uma geração pode legar à humanidade, a conquista da paz duradoura, peço-lhes que mantenham firme a fé. O maior desejo do coração daquele homem era a paz. Este é o nosso desejo também. Queremos a paz para este mundo. Queremos paz interior. O fato de o livro Peace of Mind, Paz de Espírito, de autoria de Rabbi Joshua Liebman, já ter vendido quase 1 milhão de exemplares, é uma prova eloquente de que o mundo está interessado na paz. Os anjos que fizeram a anunciação do nascimento de Jesus encerraram-na com as seguintes palavras: Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Lucas 2,14. A missão dele seria a paz. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. João 14, 27. Quando pensamos no reino de Deus, sabemos que será um reino de paz, onde não haverá mais luta. Por isso, não nos surpreendemos ao ver que o Senhor citou a paz como sendo uma das chaves do reino. Como diz Rabbi Liebman no início de seu livro, há muitas coisas que desejamos aqui nesta vida: saúde, amor, riquezas, beleza, talentos, poder, fama. Mas sem paz de espírito, essas coisas nos trarão tormento em vez de prazer. Se tivermos paz, o que não temos importará pouco, pois valerá a pena viver. Se não tivermos paz, embora possuamos tudo, isto não será bastante. O que é paz? Paz não é simplesmente a ausência de luta. Quando Jesus estava falando sobre a paz, não havia guerras no mundo, mas também não havia paz. O Império Romano forçara o mundo a dobrar-se diante dele, e aqueles povos haviam perdido não só a possibilidade de lutar, mas também a vontade de fazê-lo. Quando Paris se rendeu à fúria germânica, quase que sem luta, alguém disse: Londres perdeu seus prédios, mas Paris perdeu a alma. A paz é uma energia positiva. Podemos limpar um terreno extirpando toda a erva daninha, mas isto não fará dele um jardim. Será apenas um terreno vazio. Só será um jardim quando houver flores plantadas nele. O profeta do Velho Testamento nos ensina que o simples fato de quebrar espadas e lanças não é o bastante. As espadas têm que ser transformadas em arados e as lanças em podadeiras. Miqueias 4:3. Para haver paz no mundo e em nossa alma, é necessário mais que extirpar o ódio, a suspeita e o medo. Será preciso plantar e cultivar o amor, a alegria, a paciência e a compreensão. A paz é algo que se constrói. Portanto, precisamos ser pacificadores se quisermos entrar no reino de Deus. O primeiro lugar onde temos que edificar a paz é em nosso interior. Em seu livro, The Higher Happiness, A Maior Felicidade, que é o mais valioso livro sobre as bem-aventuranças que conheço, o Dr. Ralph Souchman cita as palavras de Cristo: Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Marcos 3:25. Depois, ele indica 3 modos pelos quais a vida de uma pessoa pode estar dividida: a discrepância entre o homem interior e o exterior, o antagonismo de forças que o levam a progredir e das que o arrastam para trás, o conflito entre a natureza elevada e a depravada. Vamos examinar estes 3 aspectos: o homem interior e o exterior. Os fariseus estavam sempre interessados em manter as aparências. Tudo o que faziam era para serem vistos pelos homens. Preocupavam-se com o que os vizinhos iriam dizer, procurando aparentar uma coisa que não eram. Tornaram-se hipócritas. O hipócrita não tem paz. Se nossa aparência exterior não estiver em harmonia com o nosso interior, não temos paz. Progresso e retrocesso. Fisicamente, andamos para frente. Andar para trás é um ato estranho.
Uma garotinha estava tentando abotoar o vestido às costas, mas não conseguia. Por fim, desistiu de fazer mais tentativas e foi a sua mãe pedindo-lhe que o fizesse e comentou: Não consegui abotoar, porque eu sou virada para frente. Mentalmente, porém, somos ao contrário. Pensamos melhor para trás do que para frente. Sabemos o que aconteceu ontem, mas podemos apenas supor o que vai acontecer amanhã. Portanto, é bem mais fácil viver no passado, e é com relutância que nos libertamos disso. Nós nos preocupamos em demasia com os pequenos erros e falhas do passado. Assim, a existência se torna um grande peso. Em vez de buscarmos o arrependimento, ficamos apenas em remorso. O remorso é uma grande preocupação vã, uma agonia auto-infligida por algo que aconteceu no passado. O arrependimento é uma experiência redentora, que nos conduz ao perdão. Ele enterra o passado sob a bendita esperança do amanhã. Natureza elevada e degradada. Por último, nós conseguimos a paz também pelas decisões que tomamos. Elias colocou-se diante do povo no Monte Carmelo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? 1 Reis 18, 21. Ele estava-lhes rogando que tomassem uma decisão, e a Bíblia diz: Porém o povo nada lhe respondeu. Versículo 21b. Que tragédia é não poder tomar uma decisão. Quem toma a decisão a favor de Deus passa a gozar de uma maravilhosa paz interior. E eu creio que quem toma uma decisão contrária a Deus também encontra certo grau de paz, pelo menos a que deriva da cessação do conflito interior. Contudo, deve ser terrível passar a vida toda em indecisão. Ninguém pode servir a dois senhores, disse Jesus há 2000 anos, e nós ainda não aprendemos isto. A mais antiga história que há sobre o homem conta-nos que ele pecou e depois se ocultou de Deus. Escolher de Deus é a pior experiência que pode passar a alma humana. Ter paz com Deus é a melhor. Copérnico foi um dos maiores filósofos de todos os tempos. Ele revolucionou os conhecimentos da humanidade com relação ao universo. No seu túmulo, em Franenburgo, está o epitáfio: Não desejo a bondade que mostraste a Paulo, nem a graça que concedeste a Pedro, mas o perdão que deste ao ladrão. Isso eu te peço fervorosamente. É assim que se começa a ter paz. O anjo do Natal disse primeiro: Glória a Deus nas maiores alturas, e depois: Paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. 8. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O Sermão do Monte, registrado em Mateus 5, 6 e 7, é na realidade uma descrição do reino de Deus na terra. Jesus inicia o sermão apresentando as chaves do reino, os traços de caráter que distinguem o Filho de Deus. O ponto alto das bem-aventuranças é o mesmo em todo o sermão. No sermão, ele ensina princípios de vida e conclui fazendo um apelo ao povo, a manifestação desses princípios na terra. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, diz ele no sermão. No princípio, ele mostra as qualidades de caráter, pobreza de espírito, pranto, mansidão, fome e sede de justiça, misericórdia, pureza de coração e amor à paz. Depois acrescenta: Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Isso quer dizer que, para pôr esses princípios em prática, teremos que pagar um preço. Contudo, se não forem expressos em ações práticas, eles nada valem. Jesus nunca prometeu facilidade aos que o seguissem. Não carpetou nossa pista de corrida, nem fez do campo de batalha um mar de rosas. Ele falava era sobre autonegação e cruz, cruz sangrenta e mortal. Entrar no reino de Deus pode significar tomar decisões difíceis, mas pode ser uma consagração que atrairá perseguição, mas tem que ser assim. No livro do Apocalipse, o apóstolo João escreve aos cristãos: Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. 2:10. Examinemos uma pequena palavra deste texto, a palavra até. Aqui ela significa até mesmo diante.
Isso quer dizer que ele ordena: ser fiel mesmo que tenhas que enfrentar a morte, e não até morrer. Sacrifique tudo, até mesmo a sua vida, mas seja fiel. Um pastor amigo contou-me de certa vez que fora pregar em uma grande igreja em um culto especial de Sexta-feira Santa. O tempo estava muito ruim e poucas pessoas compareceram à reunião. O pastor local então voltou-se para ele e disse-lhe, desculpando-se: se não fosse pelo mau tempo, a igreja hoje estaria repleta para ouvi-lo. A princípio, aquilo irritou o visitante, mas sua raiva logo transformou-se em pena e lástima. Olhando bem para o outro, perguntou: você reparou bem no que disse? Se o tempo não estivesse ruim, mais pessoas teriam vindo a este culto de Sexta-feira Santa. Jesus morreu neste dia. Contudo, seus seguidores não podem vir à igreja porque o tempo está ruim. No início de meu ministério, eu não possuía carro, pastoreando várias igrejas pequenas no interior. Às vezes eu tinha que ir a pé até elas e, por vezes, tomava emprestado a charrete de um velho médico, o Dr. George Burnet. Certo domingo fazia muito frio e chovia bastante, e eu disse a ele que não iria àquela igrejinha distante, porque tinha quase certeza de que ninguém apareceria por lá. Ele olhou para mim com um ar de censura e nunca esquecerei a severidade com que me disse: seu dever é estar lá, pegue a charrete e vá. Enquanto não encontrarmos uma causa pela qual estejamos prontos a dar a vida, não estaremos vivendo realmente. Não podemos possuir verdadeiramente o reino de Deus enquanto a causa de Deus não se tornar a coisa mais importante de nossa vida. William L. Stiger contou-me uma experiência vivida por um rapaz que ele batizara criancinha. Durante a Segunda Grande Guerra, o moço entrara para a Marinha. Um dia, seu navio aportou em Boston e ele foi visitar o antigo pastor e amigo. Durante a conversa, o Dr. Stiger pediu-lhe: Bill, conte-me a experiência mais interessante que você já teve. Ele hesitou por um momento. Não que tivesse dificuldades em saber qual fora a sua experiência mais emocionante, mas ela fora tão maravilhosa e sagrada que lhe era difícil colocá-la em palavras. Ele era capitão de um navio de transporte e fazia parte de um comboio que cruzava o Atlântico. Certo dia, um submarino inimigo emergiu próximo a eles. Ele viu a esteira branca de um torpedo que vinha direto sobre seu barco, carregado com centenas de soldados. Não havia tempo de mudar o curso e então gritou pelo alto-falante: é o fim, rapazes! Perto deles achava-se um pequeno contratorpedeiro. O capitão deste também viu o submarino e o torpedo. Sem hesitar, ele deu a ordem: para a frente a toda velocidade. Então o pequeno barco entrou na linha do torpedo e recebeu o choque do míssil mortal. Explodiu e afundou rapidamente, levando consigo toda a tripulação. Após narrar essa história, o rapaz ficou alguns instantes em silêncio. Depois, olhou para o seu querido pastor e disse: Dr. Stiger, o capitão daquele barco era meu melhor amigo. Novamente silenciou por uns instantes e depois falou vagarosamente: o senhor se lembra daquele verso da Bíblia que diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a vida em favor dos seus amigos? Para mim, agora, este verso tem um significado todo especial. O Filho de Deus parte para a guerra, uma coroa real a conquistar. Seu pendão em sangue já tremula ao longe. Quem o irá acompanhar? Ser pobre de espírito significa abandonar todo o orgulho. Chorar significa lamentar os próprios pecados a ponto de deixá-los. Ser manso significa render o ego a Deus e submeter planos e propósitos ao Senhor. Ter fome de Deus é dar as costas ao nosso anseio por outras coisas. Ser misericordioso é pagar o mal recebido com o bem. Para termos pureza, precisamos renegar a impureza. Fazer a paz é decidir-se de todo o coração a ficar do lado de Deus. Estes são os 7 ingredientes da justiça. Eles têm um preço. Bem-aventurados que pagam este preço, porque deles é o reino dos céus.